É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Eu tenho a impressão que ontem eu fiquei tão empolgado que eu nem percebi o tempo que eu falei. Depois alguém estava me falando que eu falei quase 2 horas. Realmente ontem alguma coisa me fez esquecer completamente o tempo. Mas vamos orar para que Deus controle melhor o tempo hoje à noite. Nós estamos envolvidos em um conflito. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz que a guerra do céu terminou com a expulsão de Lúcifer e com a expulsão dos seus anjos. E a Bíblia diz de que Lúcifer foi precipitado para a terra e os seus anjos foram lançados com ele. Em outras palavras, o conflito que começou no céu e migrou para a terra. A batalha que se iniciou no céu veio para esse planeta. E Lúcifer e seus anjos fizeram desse planeta o quartel-general. O interessante é que cada ser humano que nasceu nesse planeta, ele está envolvido nessa batalha. Não importa se você se sente parte da batalha, se você não se sente parte da batalha, se você pode sentir a batalha ou não pode sentir a batalha, de uma maneira ou de outra, você está envolvido nessa batalha. Quer você queira, quer você não queira, existe uma luta pela posse do seu coração. Os anjos de Deus estão trabalhando para levá-los a conectar-se com o Altíssimo, enquanto os anjos maus estão trabalhando com os poderes deste mundo para fazer você amar mais esse mundo do que o reino que está prestes a ser estabelecido. Se nós continuarmos o nosso estudo em Apocalipse capítulo 12, e eu quero ler com vocês agora o versículo 10 a 12. Há algumas declarações que são apresentadas aqui na visão que devem nos fazer pensar e refletir a respeito da nossa posição nesse conflito. Apocalipse no capítulo 12 e o versículos 10, 11 e 12. Vejamos o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, 11 e 12. Começando no versículo 10. Então eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do Deus poderoso e o poder do Senhor, do seu Cristo. Pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo o quê? Pouco tempo resta. É interessante que a Bíblia diz assim, que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, mas nós não sabemos que pouco tempo resta. Essa é a razão porque Satanás está tão empenhado na batalha, e às vezes nós estamos tão indiferentes à batalha. Conhecendo o amor de Deus, Lúcifer nunca achou que Deus ia expulsá-lo do céu. Nunca. Ele sabia que o caráter de Deus era bom, e ele achava que Deus não o expulsaria da atmosfera celeste.
Foi uma grande surpresa para Lúcifer e os seus anjos, quando finalmente Deus o expulsou do céu. E ele migrou para o planeta recém-criado. O planeta recém-criado era o lugar perfeito para a rebelião, porque Adão e Eva haviam saído da mão do Criador. Adão e Eva era a menina dos olhos de Deus. Os seres humanos recém-criados eram a menina dos olhos do Pai. Deus visitava Adão e Eva todos os dias pela viração do dia. Havia um relacionamento de amor e de companheirismo face a face, onde o homem tinha essa intimidade com Deus diariamente. É por isso que nós temos essa vida desgraçada que a gente tem. E eu digo desgraçada porque a vida, quando ela não tem Deus, ela é desgraçada. Porque Deus criou o homem para ter contato com ele diário. É por isso que Deus vinha do céu e diariamente preenchia essa necessidade diária do ser humano. Se você quer mesmo desfrutar da felicidade nesse mundo, se você quer mesmo sentir a presença de Deus na tua vida, você precisa continuar se encontrando com Ele diariamente pela viração do dia, como Adão e Eva faziam no paraíso. Seria como voltar às origens. Você precisa dessa necessidade de se encontrar com Deus diariamente. E meus queridos, neste ponto do conflito, no paraíso recém-criado, o engano se tornou a arma mais poderosa de Satanás. O engano continua hoje se tornando a arma mais poderosa de Satanás. As pessoas, elas são peritas em enganar umas aos outros. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde a mentira está começando a ser verdade e a verdade está começando a ser mentira. O povo de Deus deveria ser uma âncora, firmados na verdade, porque a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? O Filho de Deus não pode sair contando histórias e mentiras, distorcendo a verdade. E aqueles que vivem a verdade, a isso a gente chama de integridade. Integridade não se compra no supermercado. Integridade não se compra na feira. Integridade é quando o sujeito vive a verdade. Ele é uma pessoa íntegra. O contraste da verdade e da integridade é o engano. E Satanás fez da arma do engano a sua arma número 1 para destruir o ser humano. E sabe uma coisa, irmãos? O diabo, ele sempre se esconde para destruir alguém. Satanás, ele nunca aparece pintado na cara da gente como um demônio. O diabo, ele sempre aparece atrás de um rosto bonito, de um corpo bonito, de uma religião bonita, de uma música bonita, de uma novela bonita, de um filme bonito, de alguma coisa bonita. E o diabo também usa a palavra de Deus para enganar. Foi assim no Jardim do Éden. Se você fizer um estudo das origens, e especialmente da criação, você vai descobrir que a serpente era o mais belo animal da criação de Deus. A serpente possuía umas asas parecidas asas de borboletas, e essas asas eram transparentes. A serpente não rastejava, nunca, em nenhum momento. É por isso que vocês, mas a serpente é um bicho que anda no chão. Como é que a gente vê a serpente numa árvore? Porque a serpente era o bicho das árvores, igual os pássaros. A serpente possuía aquelas asas como de borboletas, sendo que as asas eram transparentes,
E quando a coloração do sol batia nas asas transparentes da serpente, elas produziam aquelas cores do arco-íris. E quando ela voava, você via aquelas cores brilhantes, brilhantes no espaço voando. E as serpentes paravam nas árvores. É por isso que Eva dialogou com a serpente na árvore. Satanás apareceu para Eva no mais belo e lindo animal da criação de Deus. E Satanás hoje ainda continua aparecendo em coisas boas. É um bom negócio que vai dar muito dinheiro. Satanás sempre aparece disfarçado de alguma coisa para enganar os filhos de Deus. Eu me lembro de um amigo que eu tinha, que todo mundo achava que ele era muito feio. Não tem aquelas pessoas que chegam no espelho assim e se acham feio, né? E eu sempre digo que não tem ninguém feio. Eu me acho lindo, sempre me achei bonito. Eu me lembro quando a minha esposa começou a namorar comigo, eu tinha um problema seríssimo. Além do queixinho avantajado, igual eu falei para vocês ontem, eu tinha um monte de espinha no rosto assim. Como eu tenho um narizinho um pouco avantajado, as espinhas nasciam no nariz assim, fazia ele inchar para a direita, inchar para a esquerda, e eu ficava com aquele desvio no nariz, né? E eu ficava botando aqueles cremes, mas não tinha jeito. E eu também tive um problema dentário, fiquei com um dente desse grande aqui, caiu, ficou um buraco aqui na frente. E eu, quando fazia teologia, era uma coisa linda, tinha um buraco aqui na frente, as espinhas inchadas, né? E foi assim que eu conheci a minha esposa, ela toda bonitinha, lindinha, e eu aquela figuraça, né? Mas eu não estava nem aí, eu dava minhas risadas, né? É claro que o buraco foi fechando assim, eu fiquei meio com um espacinho aqui, deu aquela ajeitada assim, que dava para passar, né? Mas não era nada bonito. Então não existe gente feio não nesse mundo. Se você se acha feio, para com isso. Isso é palhaçada de Satanás, não existe ninguém feio. Eu era essa figura que falei para vocês, e aí minha esposa se apaixonou por mim, né? Terminou saindo na loteria, porque eu melhorei o queixo, melhorei o nariz, melhorei os dentes, e hoje estou essa beleza que vocês estão vendo. Não existe gente feia, meus amigos. Mas esse rapaz, ele nunca arrumava menino na igreja. Todo mundo achava que ele era feio. E ele tentava as meninas para namorar, mas nenhuma menina queria namorar com ele. E ele era o diretor dos jovens da igreja, um dos líderes, um cristão de primeira categoria, mas o bichinho era tão feio que as meninas não queriam de jeito nenhum. E ele era meio frustrado porque ele era feio. Um dia ele estava andando pelas ruas de Salvador e quando ele caminhou assim, uma menina olhou para ele, uma menina bonita, passou uma menina bonita de cor, bonita de rosto, cabelo bonito, uma coisa linda. E a menina passou, cruzou por ele assim, ficou olhando para ele. E quando a menina passou, ficou olhando atrás, e ele olhou assim e falou: nossa, será que ela está olhando para mim? Não é possível, nunca uma menina bonita olhou para mim desse jeito. Eu não acredito que ela está olhando para mim. E ele ficou assim, encantado. E ele parou, e a menina também deu uma paradinha, deu um sorrisinho assim, né? E aí a menina andou um pouquinho e ele virou as costas, começou a andar e ficou tão enfeitiçado que ele involuntariamente começou a seguir a menina. E a menina andava e dava um sorrisinho para trás e andava, e a menina dava um sorriso e andava, né? E ele ficou empolgadão, porque ele falou: nossa, isso aí é um avião muito grande para o meu aeroporto. Então, eu vou andando aqui, né? E ele foi indo, e a menina parou no ponto do ônibus. E aí ele foi, chegou no ponto do ônibus, ela sentou no banco, assim que tinha na frente do ponto do ônibus. Ele sentou na ponta, ela sorria, e ele falou: oi, ela falou: oi, tudo bom? E como é o seu nome? E começou aquela conversa ali. Aquilo era mais ou menos umas 3 horas da tarde. E o dia estava ficando tarde, lá pelas 6h30. E eles começaram a conversar, e ele começou a gostar da menina, a menina falava, gostando dele, e a menina foi abrindo a porta, né? Foi abrindo. Daí, a pouco a menina começou a escancarar a porta, não é? E ele, empolgado, foi entrando. Quando a noite estava começando a cair, os ônibus que a menina ia pegar foi passando, ela foi deixando. Ela falou assim: olha, eu gostei muito de você. Ele falou: também gostei de você.
Foi que tal a gente passar a noite no motel? Motel? Aí lembrou que era adventista. Nossa, eu sou diretor dos jovens da igreja, sou adventista, não posso para motel. Mas aí pensou, começou a processar rápido na cabeça, né? E uma voz disse assim: olha, não vai falar para mim que você é adventista, vai para motel, você vai perder a menina. Bem, mas uma voz disse assim: olha, essa menina não é cristã, se ela quando cai no motel, ela vai ser vazada aqui, porque você vai ter problema. Eu falei: puxa, mas eu também nunca tive uma menina tão bonita assim, dando bola para mim. Não vou. E ficou naquela desespero: não vou. E era tudo um negócio de um minuto processando. Ela falou: algum problema? Falou: não, eu estou aqui pensando. E uma voz disse assim: vai lá no motel, cara, mas você não faz nada. Você só vai lá, né? Conversa. E ele falou assim: então vamos. Então pararam no táxi. E ele estava meio nervoso. Falou: não, você está meio tenso. Falou: não, eu estou só preocupado e tal. E finalmente ele foi entrar no motel. E claro, a menina entrou dentro do motel, já foi tirando a roupa. E ele: agora eu tenho que... vai embora daqui, foge daí. A voz dizia assim: vai embora daí, o demônio vai te pegar agora. Vai embora, sai daqui. Mas eu não vou deixar essa menina aqui. Bem, o homem foi perdendo a cabeça quando a menina foi tirando a roupa. Ela tirava a roupa e ele perdia a cabeça. E aí vocês sabem que finalmente eles dormiram naquele motel. Quando acordou de manhã, a menina não estava do lado. E ele olhou para o quarto, viu a menina, e ele entrou para o banheiro procurando a menina. Era o diretor dos jovens da igreja, adventista. Ele entrou para dentro do banheiro, a menina desapareceu. Quando ele voltou do banheiro, a parede do motel daquele lado era toda espelhada. E estava escrito em batom vermelho, bem grande, em letras bem garrafais. Estava escrito assim: bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. Ele caiu de joelhos no pé daquele motel, na cama daquele motel, clamando a Deus pelo perdão dos pecados, chorando. A sua vida estava desgraçada. Senhor, perdoa o meu pecado. O que eu fiz da minha vida? Um jovem fiel, sincero a Deus. Eu visitei esse rapaz no hospital. Ele parecia uma caveira. Ele disse: pastor, eu vou morrer em paz. Eu sei que Deus me perdoa. Mas eu quero que você diga aos jovens adventistas, por onde você pregar, diga aos jovens adventistas que o pecado do sexo não compensa. O pecado do sexo não compensa. Meus queridos, Satanás, ele apareceu no Éden com o animal mais belo da criação de Deus. E é assim que Satanás aparece na nossa vida. É sempre alguma coisa interessante para pegar a nossa atenção. Se vocês olharem para o diálogo entre a serpente e Eva, em Gênesis capítulo 3, vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis, eu quero abrir com vocês no capítulo 3, Gênesis, no capítulo 3, e eu quero ler os versículos de 1 a 6, Gênesis 3, de 1 a 6, a Bíblia diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela. E ele o quê? E ele comeu. Meus queridos, esse diálogo aqui revela o caráter de Lúcifer. O verso 1 diz assim, o verso 1 mostra uma personalidade irônica e duvidosa. Lúcifer olha para a mulher e diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore? Ele fez uma pergunta para ela. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore? Depois o pai da mentira olhou para ela e disse assim: certamente o quê? Não morrerás. E o mais incrível, sabe o que é? É que a serpente diz assim: não morrerás. E Eva comeu do fruto e não morreu. Correto? Ela não morreu. Eva comeu do fruto e não morreu. O que ela não sabia era que a morte é um processo degenerativo. Eu não sei se você sabia disso. Você está vivo, mas está morrendo. Eu não sei se você sabe disso, mas é bom você abrir o olho. Já já você vai ser um pacotão. Não tem jeito. A morte é um processo degenerativo. É por isso que o cabelo vai ficando branco, as células vão morrendo, o cara vai começando a ter uma dor aqui nas cadeiras, vai começando a devagar, alguns logo precisa ficar tomando pílula todo dia, outros precisam começar a dar cabegala, outros daqui a pouco já não anda mais. A morte, ela já começa no dia que você nasce, é um processo degenerativo. As células vão morrendo. A gente vem crescendo, crescendo, né? Depois a gente vai descendo, 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 até que desce mesmo. E aí terminou tudo. Então ela não percebeu esse processo degenerativo. A serpente enganou ela, misturou a verdade com o erro. Satanás diz assim: Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir e você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o que? A serpente jogou com as palavras, certo? Porque ela diz assim: se você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Verdade. Se você comer do fruto, seus olhos vão se abrir. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mentira. E se você comer desse fruto, você vai ficar conhecendo o bem e o mal. Verdade ou mentira? Verdade. Era duas verdades e uma mentira. Estava mais para a verdade do que para a mentira. Quantas vezes a gente acredita em coisas que não era bem assim, mas parecia que era assim? O diabo ele é artista em fazer parecer, mas não é. E muitas vezes, se a gente não está firmado na palavra de Deus, nós somos vítimas do engano de Satanás. Satanás, ele pregava a autossuficiência. Era isso que Satanás pregava. Ele pregava o egoísmo do ser humano. É por isso que existe o dinheiro hoje. Por que existe o dinheiro hoje? Porque o dinheiro é para você pagar o cara e não ficar devendo nada para ele. É por isso que às vezes você quer fazer um favor para uma pessoa, a pessoa quer pagar, não é? Eu parei o carro, ajudei uma pessoa a trocar o pneu, quer me pagar. Quer me pagar? Não, quero receber. Não, mas não quer receber? Como assim? Todo mundo quer dinheiro, mas não eu. Aí eu parei aqui para te ajudar. Não, mas se for, mocinho, se eu soubesse me pagar, eu não tinha parado. Parei aqui para fazer minha boa obra do dia, agora você quer acabar com a minha boa obra? Que isso? O que você pensa que você é? Você tem que aceitar a minha boa obra. Não, desculpa. Tá bom. Satanás, ele sempre quer promover a autossuficiência. E há pessoas que têm prazer em ser autossuficientes. O problema de Eva é o mesmo problema nosso hoje, é a obediência. Quando Deus diz que não é para comer, você não pode comer. Quando Deus diz que não é para fazer, você não pode fazer. Só que Deus dá o livre-arbítrio para você escolher ficar do lado dele.
É por isso que ele colocou o teste da árvore lá, para você fazer a escolha. Você tem que fazer a escolha. Agora, você tem que entender que quando você usa o seu livre-arbítrio, ou você escolhe Deus, ou você escolhe Deus, ou você escolhe o diabo. Não tem jeito. Não tem meio de campo nesse conflito. Você não pode achar que está escolhendo Deus e ao mesmo tempo está escolhendo o lugar do diabo. Você não pode chegar aqui na igreja com cara de santo todo sábado e ser um bicho feio para os seus funcionários lá na semana. Você não pode chegar aqui com cara de santarrão e viver lá fora como se você não conhecesse Deus durante a semana. Você não pode vir para a igreja e tirar a pintura e botar a pintura lá fora, e botar as joias lá fora e aqui dentro pode tirar. Você precisa ser autêntico, porque o engano ele vem de Satanás. Foi essa arma que destruiu os nossos primeiros pais, e essa é a arma que vem destruindo a nossa vida. Quando a gente permite ser enganado ou engana, nós estamos no território do inimigo. Sabe, meus queridos, Deus nos deu essa coisa maravilhosa que é a liberdade de escolha. Essa é uma das coisas mais lindas que Deus deu ao ser humano. Mas o que é trágico é ver os seres humanos usando a liberdade de escolha para escolher o lado errado, em lugar de escolher a Deus, em lugar de honrar a Deus. Eu me lembro quando eu fazia o primeiro ano de teologia, me convidaram para eu pregar na cidade de Caruaru, uma cidade que tem perto do seminário teológico do antigo ENA, não é? De Belém de Maria. E eu me hospedei na casa do irmão e tinha que caminhar para a igreja estava umas 4 quadras. Eu era muito jovenzinho naquela época, eu acho que eu tinha 18, 19 anos, eu nem me lembro. Mas eu ainda me lembro do terno que eu estava usando, um ternozinho todo bonitinho assim, me ajeitei de manhã, e aí o irmão fez um mapinha da igreja e falou: pastor, eu não vou poder agora, mas você vai assim, eu queria chegar para a casa dos professores. E aí eu peguei o mapinha e fui andando, e quando eu fui andando no mapinha dele, para a direita, para a esquerda, de repente tem uma feira na rua. Eu, poxa, mas o irmão me mandou logo pelo meio dessa feira. E eu olhei a feira, assim, não vai dar certo eu passar nessa feira, o povo vai tudo vendendo paletó, gravata, e o povo vai me achar com o cara de pirata. Minha biblinha pequenininha, eu vou botar minha biblinha aqui debaixo do braço, debaixo do sovaco, esconder ela para ninguém ver. Eu vou tirar o paletó para passar, mas aí tem que tirar a gravata, mas não vai dar certo. Mas se eu passar no meio dessa feira de jeito, eu comecei ali no conflito. O conflito é assim, ele aparece toda hora. Tinha que tomar uma decisão. Mas aí eu andei dando uma olhada e falei: nossa, para eu dar a volta no quarteirão aqui vai dar uns 3 quadras, porque tinha um córrego lá pela frente, eu tinha que atravessar o outro lado do córrego para pegar a rua lá do outro lado. Isso vai ser uma volta muito grande, eu vou ter que andar muito. E agora fica, anda pelo meio da feira, não anda. Esconde a Bíblia, não esconde. Tira o paletó e a gravata para coisa da feira, não tira. E eu estava lá do outro lado da rua, com a cabeça queimando, e o diabo dizia uma coisa, o Espírito dizia outra, e eu falava assim: não, eu vou ser pastor, eu tenho que cruzar essa feira mesmo aqui. Esse vai ser o meu mar vermelho agora. Eu vou botar a Bíblia aqui do lado direito, e vou acertar a gravata, eu vou né? E a feira estava assim, ó, para passar, assim, fregando, licença, né? Eu falei: nossa, meu terno vai chegar na igreja todo cheiroso, passando, fregando esse povo aí, tudo suado, carregando os balaios de feira. Mas eu decidi entrar na feira. Fez a minha escolha. Falei: agora eu sou do Senhor, tenho que andar mesmo. Aí quando eu botei o pé na feira, assim começou a chamar a atenção. E todo mundo começou a olhar, e quando olhava, abria. E eu comecei a passar, e o mar foi se abrindo. E eu fui passando. E quando eu dei fé, estava do outro lado da feira, ninguém nem sequer encostou em mim. E eu saí todo cheio de glória, agradecendo a Deus, fazendo oração. Ele já pensou se eu tivesse dado a volta no quarteirão, que fraqueza. Eu que vou ser pastor, louvado seja Deus que eu cruzei aquela feira. Olha, a gente às vezes critica Pedro, porque Pedro negou a Jesus, mas quantas vezes você não tem negado a Jesus no teu dia a dia? Quantas vezes você não tem negado o teu mestre pelas tuas atitudes, pelas tuas ações, pelas suas ações? Nós estamos negando a Cristo em todo dia, pelas nossas escolhas, porque Satanás, ele é o pai do engano. Agora, meus queridos, o que eu acho mais impressionante é que quando nós olhamos para o Calvário
E quando nós olhamos para a queda dos nossos primeiros pais, aí a gente começa a entender a declaração do versículo 10 de Apocalipse 12. Vamos voltar para Apocalipse 12. A declaração de Apocalipse 12, verso 10, ela veio expressa por causa da queda do homem e por causa da cruz. Porque a mensagem diz assim, versículo 10: então ouvi uma grande voz no céu que dizia, a voz vinha da onde? Do céu. E ela dizia assim: agora é chegada a salvação, agora é chegada a força, e agora é chegada o reino do nosso Deus, e agora é chegado o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Queridos, 4 coisas estão aqui à disposição dos seres humanos. 4 coisas. Qual é a primeira coisa que está à nossa disposição aqui nesse texto? A salvação. A salvação já está à disposição de cada filho de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Não importa o pecado que você esteja cometendo, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa o quão longe você esteja de Deus, não importa o quanto seu coração está vazio, não importa o quanto você se sinta caído, derrubado na estrada de Jericó, não importa como está a sua vida, há uma mensagem que vem de Deus essa noite que diz assim: a salvação está à sua disposição. Agora, se alguém cruzar com você amanhã e perguntar assim: você está salvo? O que é que você vai responder? O que é que você vai responder? Estou salvo? Não sei. Não sei. Talvez. Complicado quando a gente tem que julgar a gente mesmo, né? Complicadíssimo. Quando você tem que olhar para o seu coração e ver qual é a sujeira que está lá dentro. Quando você tem que pegar a vassoura e tem que limpar você mesmo. E o sujeito pergunta para você: a salvação está à disposição? Então vocês adventistas têm a verdade, já aceitaram essa salvação? Tem certeza que está salvo? Se morrer agora, tiver um ataque aqui, está salvo? Queridos, Deus é maravilhoso. A teologia da salvação na igreja adventista é uma das coisas mais lindas desta igreja, porque a palavra de Deus diz que nós estamos salvos. Se alguém perguntar a você: você está salvo? A resposta é sim, eu estou salvo. Eu estou salvo da pena do pecado. Por que eu estou salvo da pena do pecado? Por quê? Porque Cristo pagou a pena na cruz. Se alguém perguntar se você está salvo, eu estou salvo, porque Jesus Cristo morreu na cruz e Ele pagou a pena do meu pecado. Mas você também está sendo salvo. Você está sendo salvo. Por que você está sendo salvo? Porque quando você peca, você se ajoelha e você pede perdão, e o que é que acontece? Deus perdoa. Às vezes você não se perdoa, mas Deus perdoa. Você às vezes não se perdoa, fica com esse sentimento de culpa na cabeça, mas Deus te perdoa. É justiça imputada, é na hora, está perdoado. Você se ajoelha e pede, e Deus te liberta da culpa do pecado. Deus te salva da culpa do pecado. Então você foi salvo da pena do pecado. Você está sendo salvo da culpa do pecado diariamente quando pede perdão. E você vai ser salvo da presença do pecado. Amém, igreja? Amém. Essa é a teologia da salvação. Eu estou salvo, eu estou sendo salvo, e eu vou ser salvo. Nunca diga que não está salvo. Essa parte não existe. Porque se você disser que não está salvo, significa que nenhuma das 3 partes está pegando você. Nós estamos salvos da pena do pecado. Estamos sendo salvos da culpa do pecado diariamente quando pedimos perdão a Deus. E seremos salvos da presença do pecado quando Jesus voltar. É por isso que a palavra profética diz assim, de que a salvação está disponível a todo aquele que crê. Mas o verso diz mais do que a salvação. Qual é a segunda coisa? Agora é chegado o quê? A força,
o poder, a força para vencer o pecado agora está à nossa disposição. Agora você não vence o pecado se você não quiser. Mas a palavra de Deus está dizendo, a salvação está à disposição, que Cristo já morreu no Calvário, e agora há uma força disponível para você resistir o pecado, e vencer o pecado, e dominar o pecado, e ser vitorioso em Cristo Jesus. Esse texto é extraordinário. Ele traz esperança para o perdido. Ele traz esperança para você essa noite, que está mergulhado no pecado. Esse texto está dizendo que há salvação para o pecador, a salvação para os perdidos, a força que vem de Deus e do alto para nos fazer vitoriosos em Cristo Jesus. Mas o texto ele continua adiante. Qual é a outra coisa agora que é chegar? É chegar no reino do nosso quê? Deus. Do nosso Deus. O reino de Deus é chegar. A mensagem aqui é igual a mensagem de Cristo. O reino de Deus ele começa aqui e agora com um estilo de vida celestial. O reino de Deus, ele começa aqui e termina na eternidade. Eu acho que um grande pecado nosso, sabe o que é? É que nós ainda não temos essa percepção de que o reino começa aqui. Se o reino começa aqui, no reino a gente vai ser santo, a santidade começa aonde? Aonde começa a santidade? Aqui e agora. Não adianta você ficar condescendendo com a tecnologia. Não adianta você ficar horas e horas aí na internet. Não adianta. Não adianta você ficar mergulhado nas redes sociais. Não adianta você ficar gastando teu tempo nas novelas, na televisão. Não adianta. Porque você está vivendo os princípios do reino terrestre em lugar de viver os princípios do reino de Deus. Se nós temos que começar a nossa carreira e a nossa caminhada para ser santo aqui nessa terra, nós temos que começar a buscar a santidade. Nós temos que buscar crescer na nossa experiência espiritual, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é chegado. E é Apocalipse que está dizendo, é algo atual, é algo presente, é algo agora. E a última diz que o poder do Cristo é chegado. O poder para vencer, o poder para não pecar mais, o poder para ter uma vida cheia de glória, exaltando o nome de Cristo. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você tem sentido o poder de Deus na sua vida? Tem você vivido o Evangelho? Há algumas coisas interessantes, por exemplo, Apocalipse 14, 6 diz assim que João viu o anjo voando pelo meio do céu e ele tinha na mão o quê? O Evangelho o quê? O que é o Evangelho eterno? Romanos 1, capítulo 16, Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de quê? Para todo aquele o quê? Isso é o Evangelho. Tem gente que hoje batizado dentro da igreja, mas não tem o poder do Evangelho. Não pode pregar o Evangelho eterno. Não prega o Evangelho eterno porque não tem o Evangelho eterno. Paulo diz assim: o Evangelho é um poder que entra na vida do homem e transforma ele. É um poder que entra na vida do homem e faz pelo homem o que ele não pode fazer por ele mesmo. Aí no fim ele diz assim: o justo vai viver pelo quê? Mas só vai viver pela fé aquele que recebeu o poder do Evangelho. Na visão ele viu um anjo voando pregando o Evangelho eterno. Mas quem está pregando o Evangelho eterno hoje aqui na igreja? Quantos tem aqui que estão pregando o Evangelho eterno? Pregar o Evangelho eterno é abrir a Bíblia, estudar a Bíblia com alguém. Não vou mandar levantar a mão aqui quem está estudando a Bíblia, quem está dando estudo bíblico. Mas se o Espírito de Profecia diz que na cerimônia da coroação, na frente da cidade, aqueles que vão receber a coroa das mãos de Jesus vão ter estrelas. Isso quer dizer que se você estiver na cerimônia da coroação, nas portas da cidade, alguém vai estar na cerimônia da coroação com você, porque você estudou a Bíblia com ela, pregou o Evangelho e converteu essa pessoa. Eu já era pastor e tinha vergonha, porque nunca tinha ganhado uma aula por ele em Deus. Falei, que desgraça. Eu dizia: estudo bíblico não é meu dom. Que conversa, quem disse que dar estudo bíblico é dom? Dar estudo bíblico é requerimento do cidadão do reino. Você quer ser cidadão do reino? Comece a orar para dar estudo bíblico. Ah, mas eu não sei dar estudo bíblico, eu também não sabia. Era pastor, tremia quando falava estudo bíblico. E ainda hoje, quando eu vou dar estudo bíblico, eu pego a liçãozinha da Bíblia Fala e vou seguindo pergunta por pergunta e resposta por resposta. Ainda hoje. Estudo bíblico é isso, não tem segredo.
Por que você não pode anunciar o reino? Por que você não pode viver o reino agora? Que conversa é essa que você não tem dom de pregar o evangelho? Quando a visão diz assim, eu vi uma Joana do meio do céu pregando o evangelho é um poder que transforma. Se esse poder não transformou você ainda, você não vai poder pregar para os outros, você não vai poder comunicar para os outros que você não está transformado. O evangelho não é ser adventista, o evangelho não é aceitar o sábado, o evangelho não é descer as águas batismais, o evangelho não é ter o nome no livro da igreja, o evangelho não é comer carne de porco. O evangelho é um poder que entra na vida do ser humano e traz a justiça de Deus, substituindo a justiça do homem. Isso é o poder do evangelho eterno. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: tem você o poder do evangelho eterno na sua vida? Tem você sentido esse poder transformador? Só aqueles que têm o poder do evangelho eterno na sua vida estarão dispostos a pregar, a abrir a Bíblia e a de casa em casa. E eu louvo a Deus, porque hoje eu vim contando os números. Já tem mais de 100 pessoas que vai estar no reino, que eu dei estudo bíblico para elas, pessoalmente. E eu tinha 30 anos de idade, pastor dessa igreja, nunca tinha dado um estudo bíblico na vida. Até o dia que Deus tocou no meu coração e falou assim: pecador, te arrepende e vai fazer a missão que eu te confio. Eu falei: Senhor, tudo bem, eu vou pegar a liçãozinha da Bíblia, vou dar estudo bíblico, mas eu nunca apareceu ninguém para dar estudo bíblico. Então, se tu quer que eu dê estudo bíblico, Senhor, manda uma pessoa para vir estudar a Bíblia comigo, que eu não vou procurar não. E eu pensei assim: pô, eu tenho 30 anos, nunca apareceu nenhum fiel pedindo estudo bíblico, estou garantido, posso ficar tranquilo, não vai aparecer nenhum pedindo estudo bíblico. Eu comecei a orar no domingo, quando foi no sábado, acabei a pregação, duas jovenzinhas que estavam frequentando a igreja assim uma vez ou outra: pastor, por favor, o senhor podia dar estudo bíblico para nós? Eu quase tive um ataque na porta da igreja. A mão ficou gelada. Ela disse: pastor, você está com a mão gelada? Eu estou nervoso. Ela não sabia que era nervoso por causa do estudo bíblico, pensava que era nervoso por causa da pregação. Eu falei: não, vamos começar, como é que vai ser? E eu me lembro do primeiro estudo bíblico, imagina eu 30 anos, já com quase 10 anos de pastorado, nervoso, tremendo, lá feito para ver, para dar um estudo bíblico que não era, eu achava que eu tinha o dom. Agora que eu já ganhei mais de 100 aulas para Deus, eu estou começando a achar que esse negócio de estudo bíblico tem a ver com dom. Você só tem que dizer que Deus: Senhor, eu quero que tu me use. Satanás está acabando com o evangelismo pessoal da igreja. Está todo mundo contratando o bíblico para fazer a obra que eu e você devia estar fazendo. O evangelismo pessoal é dar estudo bíblico. Se a igreja de Deus estivesse fazendo esse trabalho de dar estudo bíblico, a gente estava no céu já. Porque o estudo bíblico é o que leva o povo para o reino, é que faz o povo conhecer a palavra, e nós precisamos apregoar essa mensagem, nós precisamos dar esse estudo. Eu me lembro de uma história que eu vi outro dia, contada pelo pastor Jonas Arraes, eu posso até falar, um sábado de manhã, e eu acho que isso foi na igreja central do Curitiba, eu não me lembro, mas se não foi em algum lugar. Diz que ele fez um sermão muito forte, uma pilha de Bíblia na frente da igreja, uma pilha de Bíblia, e cada Bíblia com um curso bíblico. Ele fez um sermão e desafiou cada irmão a pegar uma Bíblia para dar estudo bíblico. E o sermão foi poderoso. Os irmãos vinham pegando a Bíblia, e os irmãos vinham pegando a Bíblia, dava a Bíblia, e o diácono dava, o pastor falando. Daqui a pouco veio uma irmãzinha da Bíblia, e o diácono não queria dar a Bíblia para ela. Ela pedia a Bíblia, o diácono falava não. E a irmã começou a aumentar a voz do diácono também, aquela confusãozinha ali no pé da plataforma, né? E o povo começou a olhar, e o pastor olhou, e o diácono olhou e disse: pastor, ela não sabe ler, como é que eu vou dar a Bíblia para ela? Eu falei: mas eu quero uma Bíblia, mas a senhora não sabe ler, como a senhora vai dar estudo bíblico? A senhora não sabe ler. Mas o pastor disse que quem quer dar estudo, eu quero dar, e me dê a Bíblia. Mas a senhora não sabe ler, como é que eu vou dar a Bíblia? Ela perdeu uma Bíblia no curso. Mas eu quero a Bíblia. E o pastor balançou a cabeça assim e deu a Bíblia para ela. Ela foi embora toda feliz com a Bíblia dela. Como é que vai dar estudo, sabe, né? Domingo de manhã ela saiu lá de casa, correu, bateu na porta do lado, falou: vizinha, tudo bom? Falei: vizinha, é o seguinte, ontem meu pastor fez um apelo e me deu essa Bíblia, essa lição. E eu preciso estudar, mas não sei ler. E eu precisava que cada domingo de manhã eu venha aqui, você estudasse uma lição para mim, já que você sabe ler, e passe para mim. Dá para você fazer isso? É claro que eu posso fazer, amigo. Todo domingo ele ia lá com a liçãozinha, e a vizinha lia a lição para estudar. Depois de umas 24 semanas, o que aconteceu?
vizinha se bateu. Ela pegou outra Bíblia e outro curso, foi para a vizinha do outro lado, depois foi para a vizinha da rua. A mulher não sabia dar estudo bíblico, no fim do ano já tinha batizado 4, 5, 6 pessoas. Meus queridos, o nosso problema é que nós não temos o poder do Evangelho. Satanás está levando vantagem hoje. O inimigo tem colocado barreiras na nossa vida que estão impedindo a gente ver a glória do Senhor, estão impedindo a gente receber o poder de Deus. Há um conflito sendo travado. Satanás é o nosso acusador, e ele foi derrotado na cruz. Aquilo que parecia a maior vitória de Satanás foi a sua maior derrota. Lúcifer queria ser igual a Deus, mas ele não tinha o poder criador de Deus. E é interessante que eu fico maravilhado de ver o amor de Deus por nós, seres humanos. E esse Deus é maravilhoso. O problema é que a gente não estuda a Bíblia e termina não vendo a beleza do Deus que a gente serve. Mas olha só, Deus começou a criar esse mundo, né? E ele disse: haja luz, houve luz. E a Bíblia diz assim: viu Deus que a luz era boa, e viu Deus que isso era bom. Cada coisa, cada dia que Deus criava, a Bíblia diz assim: e viu Deus que era bom. Mas aí quando Deus criou o homem, sobrou nas narinas dele, e o sujeito deu aquele pulo, levantou e começou a sorrir, falar com o pai. E Deus olhou para o homem, olhou para a mulher. Aí a Bíblia diz assim: e viu Deus que isso era muito o quê? Não era bom não, era muito bom. Aqui Deus fez uma diferença da criação. Aqui Deus mostrou para você e para mim que você é especial. Vocês sabem que eu ando por aí olhando o rosto do povo. Eu em aeroporto, em avião, por onde eu ando, eu fico procurando e falo assim: mas como é que Deus conseguiu tanto rosto para fazer todo mundo diferente? Não deu nem para fazer dois igual. Até os gêmeos, que a gente olha assim, que parece igual, mas se você for um bom observador, você vê que não existe dois gêmeos iguais. Não existe. Sempre tem uma diferença. Mas que Deus é esse? Onde Deus foi buscar tanto rosto diferente para botar nas pessoas? Isso revela a grandeza do Pai, o amor que Ele tem por você. Deus colocou uma face em cada um, porque você é único para Deus. Você é único. Não há outro igual a você. Não há. E Deus, quando olhou para a criação do homem, Ele disse assim: e isso é muito bom. E isso é muito bom. Deus colocou aquela árvore lá no Éden para testar o livre-arbítrio de Adão e Eva, porque agora no universo de Deus já existia o bem e já existia o mal. Mas, meus queridos amados irmãos, Deus colocou esse mesmo teste na nossa vida hoje. É claro que Deus não chegou na sua vida e colocou um pé de árvore lá no teu quintal e disse para você: não come desse fruto lá no teu quintal. Deus não fez isso. Não fazia sentido, ia dar uma confusão danada se fosse essas árvores. Mas Deus disse assim: não, eu vou abençoar o povo e eu vou dar o necessário para a sobrevivência deles, mas eu quero que eles reconheçam a minha soberania e devolvam para mim 10% daquilo que eu dou para eles. Esse vai ser o teste. Esse é o teste que eu vou colocar. A árvore de Adão e Eva é o teste de dar o dízimo para Deus. E há muita gente hoje que anda comendo do fruto da árvore igual Eva fez, porque fica comendo os 10% de Deus também. E ainda acha que Deus vai entender. Deus não vai entender as pessoas que não reconhecem a soberania dele. Pessoas que não reconhecem a soberania de Deus. Ele mesmo disse, esse é um dos versos mais poderosos da Bíblia, Malaquias 3:10, quando ele diz assim: roubará o homem a Deus, e quem me roubará nos dízimos e nas ofertas. Rouba no dízimo e rouba na oferta também. Tem gente que é ladrão no dízimo, tem gente que é ladrão na oferta. Agora, roubar um do outro aqui, menos mal. Agora, roubar de Deus, isso é pior que roubar do irmão. Roubar de Deus é pior que roubar do irmão. Agora, de Deus você rouba porque você não vai para a cadeia. Agora, do irmão você não rouba, você roubar e vai para a cadeia. Então, com medo de ficar em cana, você não rouba do irmão. Então, o seu ego é o seu Deus. Porque se você reconhecer a soberania de Deus na sua vida, você jamais vai sonegar Deus nos dízimos e nas ofertas. E eu, por exemplo, aqui no Brasil, o pastor é abençoado, porque ele recebe o salário dele e o dízimo é descontado. Mas onde eu trabalho não é assim não. O cara recebe o salário e tem que dizimar.
Tem que dizimar o seu dízimo lá com o pastor. E eu, para não ter problema, hoje é dia 15, o salário cai lá no banco, então eu já pego o cheque, escrevo 10% de dízimo, 5% de pacto, e eu já boto dentro do envelope, fecho, já boto dentro da minha Bíblia, desconto da conta bancária, eu pago meu dízimo na quarta-feira, no dia que eu recebo. Não gasta-se um centavo antes de eu pagar o meu dízimo. Deus tem que ser primeiro. As coisas de Deus têm que ser primeiro. Tudo que tem a ver com Deus tem que ser primeiro. E você seja fiel das suas ofertas. Deus quer oferta planejada. Esse negócio de passar a salva de oferta aí mendigando dinheiro para Deus, isso não é o plano bíblico, não. O plano bíblico é uma oferta planejada. Se o povo de Deus reconhecesse a soberania dele e planejasse a oferta dele com o dízimo, haveria abundância na casa do Senhor para tudo aquilo que é preciso. Mas o próprio povo de Deus tem roubado ele, e a Bíblia fala isso. Sabe, meus queridos, existe um texto muito conhecido na Bíblia, em Romanos 6:23, que diz assim: o salário do pecado é o quê? Se o texto parasse por aqui, você estava condenado. Se o texto parasse exatamente aqui, você estava condenado. Mas eu louvo a Deus pela segunda parte, porque o salário do pecado é a morte, e nós somos pecadores. Mas o resto do texto é assim: mas o dom gratuito de Deus é o quê? Essa vida eterna começa aqui. É isso que o povo de Deus não entende. Nós não vivemos a vida eterna aqui. Nós não usufruímos do gozo da eternidade aqui. A gente quer aproveitar as delícias da terra do pecado e esperar que quando Jesus voltar, a gente esteja pronto. É por isso que quando aparece uma notícia que o Papa está se encontrando com o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, todo mundo já começa a querer se consagrar. É preciso o Papa fazer alguma coisa para o sujeito se consagrar. Mas Jesus já fez uma coisa com você há muitos anos atrás, morreu na cruz do Calvário. E por que você não está se consagrando? Porque você não está lavando o teu coração com o sangue da cruz do Calvário. Porque você não está buscando a pureza de coração? Porque você não está buscando as coisas do alto, como Paulo fala? Por que você está buscando as coisas daqui, em lugar de buscar as coisas lá de cima? A eternidade, ela começa aqui. Você precisa começar a pensar mais no céu. Como é que vai ser teu estilo de vida no céu? Como é que vai ser no céu? Como vai ser a alimentação no céu? Outro dia eu li um livro que diz assim: por que os cristãos ficam doentes? Era o título do livro. E eu falei: nossa, esse é bom. Depois eu descobri fácil. Os cristãos comem a mesma coisa dos simples. Eles comem a mesma coisa dos simples, então fica doente igual os simples. Simples, simples. Porque os cristãos ficam doentes. Se eles estivessem se alimentando do alimento que o Pai fala que vai ser lá na eternidade, talvez eles tivessem uma melhor vida. É claro que o diabo tem a vantagem de tudo, porque se o sujeito diz que é vegetariano e que tem que ser vegetariano para ir para o céu, aí já dá uma confusão danada da igreja. Eu me lembro de um sermão que eu preguei outro dia, quando eu estava cumprimentando o povo. A irmã falou: louvado seja Deus, foi um grande sermão, o senhor é um homem cheio do Espírito, agora o senhor come carne e bebe Coca-Cola. Por que, irmã? O senhor bebe carne, o senhor come carne e bebe Coca-Cola? Eu falei: mas irmão, o que é que tem que beber Coca-Cola e comer carne com o meu sermão? Não, porque eu preciso saber, porque se o pastor come carne e Coca-Cola, então eu amo Deus. Esse irmão só está me julgando já. Graças a Deus que eu nem comer carne e beber Coca-Cola. Mas eu procuro não beber nenhum refrigerante. Eu tenho lutado muito na minha vida. Essa é uma das áreas mais difíceis que eu estou lutando. Mas o Senhor tem me dado vitórias à custa de muita dor e muitas lágrimas. E à custa de muita oração. E eu louvo a Deus porque eu consegui deixar o alimento cair. Mas ainda existe uma longa estrada para mim nessa área. Eu ainda tenho clamado ao Senhor pela vitória em muitos segmentos da minha alimentação. Mas há pessoas que não estão preocupadas com isso. Há pessoas que não estão aí para nada. Elas acham porque colocaram o nome no livro da igreja, se batizaram, estão garantidas, carimbada o passaporte para o céu. Você não perde por esperar quando começar a perseguição dominical. Você não perde por esperar. Quando a grande controvérsia entre o sábado e o domingo se levantar,
definitivamente nós vamos ver quem é quem, e o joio ele vai ser separado do trigo. Queridos, Deus é maravilhoso. A revelação bíblica ela é extraordinária. Se você voltar para Apocalipse, agora eu quero ler o versículo 11, o 12 e 11. Olha só o que diz. Diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? Amém. Eu queria que esse fosse o testemunho do anjo sobre a igreja do Laranja da Terra. Eu queria que fosse. Eu queria que esse fosse o testemunho do anjo sobre o povo adventista. Eu queria. Porque olhem só o que está dizendo aqui. Eles venceram. Mas eles venceram por quê? Porque tinha dinheiro, porque tinha um carro bom, que tinha um bom comércio, que tinha uma boa conta bancária, que tinha um bom emprego, que era senhor da igreja, que era pastor. Não, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Por causa de quê? Da cruz. A vitória ela vem da onde? Da cruz. A vitória vem do sangue derramado. O poder vem da cruz. A vitória vem da cruz. A Bíblia diz assim: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles venceram pela palavra do seu testemunho, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que você não lê, não tem tempo para ler, não tem tempo para estudar. Mas a vitória vem dali. Há uma cadeia, o Calvário, a palavra de Deus, o assim diz o Senhor. E aí vem a última parte, que é fantástica, que ele diz a última parte: não amaram o quê? Oh, não amaram as suas vidas até a morte. Estaria disposto a você morrer por Jesus? Estaria disposto a você morrer por Jesus? Está disposto você a ser fiel até a morte? Está disposto? Olhe para o seu coração essa noite. Olhe para o seu cristianismo essa noite. Estaria você preparado essa noite a dar a sua vida pela causa? Eu olho para a Idade Média, para aqueles homens que morreram pela verdade. O fogo queimava o cordeiro, eles cantavam. Eles não sentiam a dor. Eles não sentiam a dor porque a mente deles estava conectada com a eternidade. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele dizia: Senhor, não imputa sobre eles o pecado deles. E foi o testemunho de Estevão que converteu Paulo, que se tornou um dos maiores bandeirantes do Evangelho nesse mundo. Meus queridos amados, não amar sua vida até a morte é entregar-se completamente, sem reservas. O povo de Deus é muito dinheirista. Complicado isso, né? A gente ama o dinheiro. A gente faz planos para o futuro. Ninguém aqui está aprendendo curso de sobrevivência no mato. Ninguém está. Aqui Laranja da Terra é bom, porque tem muito fazendeiro, muita gente que tem sítio, sabe trabalhar com a terra. Esses que sabem viver com a terra, quando a perseguição chegar e tiver que fugir, vão levar vantagem. Vão levar vantagem. Essas almofadinhas de igreja aí que não faz nada, não aprende nada. Quando vem a perseguição, vai ser mais fácil guardar o domingo que abandonar tudo e fugir. Vai ser muito mais fácil. Satanás, ele está preparando o terreno. Satanás, ele está trazendo, ele está preparando o terreno para o golpe final. E o povo de Deus não tem estudado as profecias. Se há um tempo para estudar Daniel e Apocalipse, agora é o tempo. Se há um tempo para crescer a espiritualidade, é agora. Se há um tempo para crescer a fé, esse é o momento. Tiago 4,7 diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, meus queridos amados irmãos, nosso adversário no conflito está trabalhando forte para destruir a nossa vida. Satanás está trabalhando forte para não permitir a nossa salvação. O mal já fez um estrago na vida de todo mundo. Só Jesus é a solução. Só Jesus pode corrigir o desvio que Lúcifer fez na vida de cada um de nós. Lúcifer, com a sua rebelião, ele trouxe a dor, o sofrimento, a aflição, a enfermidade e finalmente a morte. Mas Jesus, pela sua morte e sacrifício, trouxe a segurança, trouxe a certeza da vida eterna, trouxe a convicção da vitória. E quando você olha o versículo 12, que é o último versículo que eu quero ler essa noite, Apocalipse 12, 12, 12, Apocalipse 12, 12, diz assim:
Olha que texto lindo. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo o quê? Essa é uma das declarações mais dramáticas do livro de Apocalipse. Porque a mensagem diz assim: o diabo desceu até vós com grande ira. Mas é interessante, esse texto parece até um contraste, né? Porque na primeira parte do texto, o que é que diz? Alegrai-vos, ó céus, e vós o que neles habitais. Certo? E eu fiquei pensando, mas onde foi que essa declaração foi dita? E o Espírito de Profecia, ele clareia para nós. Diz assim, Spiritual Gifts, volume 3, página 194. Os soldados ouviram os habitantes celestiais cantando com grande regozijo e triunfo: venceste Satanás e os poderes das trevas, tragada foi a morte na vitória. Que soldados ele está se referindo aqui, hein? Alguém quer tentar acertar? Os soldados aonde? Onde esses soldados estavam? Os soldados estavam no céu? Não, no céu tem anjos, não soldados. Soldado é aqui na terra. Na sepultura, os soldados que estavam na sepultura ouviram os soldados que estavam guardando o túmulo de Jesus. Eles ouviram os habitantes celestiais cantando com grande regozijo e triunfo: venceste Satanás e os poderes das trevas, tragada foi a morte na vitória. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e o quê? Essa declaração do versículo 9, 10 e 11, ela foi declarada na sepultura. Ela foi declarada na sepultura. É por isso que a mensagem dessa noite está falando de vitória. É por isso que a mensagem está dizendo assim: alegrai nos céus, porque a vitória está ganha, o preço está pago, o triunfo já foi alcançado, a vitória já está determinada. Tudo que os seres humanos precisam fazer agora é uma escolha. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você fez a sua escolha? Irmãos, Apocalipse 12, 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, irou-se o dragão contra a igreja, foi pelejar contra os membros da igreja. Você está numa peleja, você está debaixo do ataque de Satanás. Você não consegue enxergar que para vencer esse inimigo você precisa do poder de Deus na sua vida. Você precisa da força espiritual do alto. Você precisa consagrar, se entregar, se purificar, lavar o seu coração pelo sangue do Cordeiro. Você precisa crucificar o teu eu na cruz do Calvário com Jesus. Você se importar esse poder que vai te dar a vitória. E eu quero terminar o sermão dessa noite contando para vocês uma história que eu li em um livro chamado, que diz assim: conhecer Jesus é tudo. Vocês conhecem esse livro? Essa história que eu vou contar, ela está nesse livro. E essa história é muito linda e muito trágica. É uma história bonita e é uma história trágica. Diz que na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, havia uma escola primária que se reunia no primeiro andar de um edifício. E o segundo andar tinha um espaço para as crianças brincarem. Chicago é uma cidade cheia de prédios, uma cidade de pedra. E essa escola, ela estava no primeiro andar. Mas um dia, ninguém sabe o que aconteceu, começou a pegar fogo na escola. E o fogo começou perto da escada. Imediatamente a escada ficou bloqueada e o fogo começou a se espalhar. E chamaram o corpo de bombeiros, mas não havia muito tempo, o fogo estava se espalhando rápido. No vitral do primeiro andar, as crianças estavam na janela, olhando para baixo, as pessoas gritando, correndo, sem saber o que fazer. As escadas já haviam sido tomadas pelo fogo, e aqueles rostinhos angustiados estavam no vidro, e as pessoas não sabiam o que fazer.
Naquele momento, havia um homem que morava mais ou menos, esse homem, ele morava mais ou menos a uns 2 quarteirões da escola. O nome dele era Mark. E Mark era um homem forte. Ele tinha os seus músculos grandes. E ele, quando chegou, que viu a situação, ele falou para a professora bater com a cadeira e quebrar o vidro e passar para a marquise da janela. E a professora fez isso. E agora as crianças começaram a pular. E ele dizia: pule nos braços do tio Marco. E uma a uma as crianças começaram a pular. E ele, com seus braços musculosos de fora, ele pegava as crianças e colocava no chão. E as crianças pulavam uma após uma, 40 crianças. Todas pulavam. E finalmente ficou uma criança lá em cima. E essa criança olhava e ela recuava. E Marco dizia: filho, pule, eu vou segurar você. Pode pular. Você vai cair nos meus braços, eu vou segurar você. Pode pular. Olha os seus amiguinhos. Os amiguinhos embaixo gritavam: pula, pula, pula. Mas por alguma razão o pequeno, ele estava com medo. Ele olhava para baixo, olhava a altura, ele não conseguia pular, ele não sabia o que fazer, ele estava desesperado, ele estava com medo, e ele recuava. E as pessoas gritavam, os bombeiros ainda não chegavam, o tempo estava passando, o fogo estava aumentando. De repente houve uma explosão e o pequeno desapareceu da janela. Finalmente os bombeiros chegaram, jogaram água, botaram as escadas, correram, subiram lá em cima. E finalmente, quando chegaram na sala, encontraram o corpo do pequeno completamente carbonizado. Aquele homem magro, com os músculos fortes, estava em cima do corpinho carbonizado, chorando e gritando: meu filho, por que você não pulou para os braços do papai? Os teus amiguinhos pularam nos braços do papai, mas você, que é o meu filho de sangue, você não pulou nos meus braços. Mark estava inconformado. Ele era um bom pai, ele cuidava bem do seu garoto, mas ninguém nunca soube porque o seu pequeno filho não pulou para os braços do pai na hora mais crucial da sua existência. Por alguma razão ele não pôde pular e ele perdeu a sua vida. Sabe, meus queridos, essa história é a nossa história. Esse mundo está pegando fogo de destruição. Jesus morreu na cruz do Calvário e ele agora está com os braços estendidos, dizendo assim: pula nos meus braços, filho, pula nos meus braços. Eu sou o teu Salvador. Eu vou te segurar, eu vou te afagar, eu vou te apertar nos meus braços, eu vou te dar salvação. Pula nos meus braços, filho, porque eu te amo e eu quero te salvar. Meu querido jovem, meu querido irmão, você é a coisa mais preciosa de Deus. Você é único aos olhos de Deus. Por isso que Deus determinou um anjo para acompanhar você, porque você é especial. Mas você precisa escolher Deus na tua vida. Você precisa parar de ficar se gastando tempo com as porcarias desse mundo. Você precisa realmente cair nas mãos do Altíssimo. Você precisa sentir a paz que só o céu pode dar. Você precisa sentir as bênçãos que só o céu pode dar. Você precisa sentir a santidade que só o céu pode dar. Você precisa sentir o poder de Deus que só Deus pode dar. Você precisa parar de viver essa vida cristã de fachada. Você precisa fazer um compromisso com Deus, de colocar Ele em primeiro lugar na tua vida, todos os dias, todos os momentos. Você precisa aprender a amar esse Salvador e se entregar por Ele. E quando você fizer isso, você vai começar uma nova vida com Cristo. Nessa noite, eu não vou fazer um apelo, mas eu quero dar a você alguns minutos para você falar com Deus. Sabe, irmãos, o erro da gente é muito grande, especialmente quando se trata do nosso bem-estar. E quem dá o nosso bem-estar é o dinheiro. Há pessoas
lutando, dando sangue para juntar dinheiro, para fazer um patrimônio, para o fogo consumir mais tarde. Mas elas não fazem nada pela igreja, elas não fazem nada pela missão, elas não fazem nada pelo reino. Parece que elas estão se preparando para ficar aqui embaixo, porque elas só pensam no dinheiro, só pensam no patrimônio, só pensam no futuro. Seu reino não é desse mundo. Não perca seu tempo acumulando tesouros aqui nessa terra. O nosso reino é lá em cima. Invista nas coisas do reino lá do alto. Comece a usar as coisas que você tem para o reino. Comece a se render completamente ao Pai. Diga: Senhor, eu quero começar a viver a eternidade aqui e agora. Porque o justo ele vai viver pela fé. É por isso que eu não tenho medo do futuro. Eu não tenho medo de não ter dinheiro. Eu não tenho medo de me aposentar e não querer viver. Eu não tenho medo. Eu tenho medo de não ter fé. Eu não tenho medo de não saber caminhar com o meu Deus. Isso eu tenho medo. Eu tenho medo de perder a minha fé, de ser vulnerável, de vacilar pelas coisas boas que essa terra do pecado tem para oferecer. Disso aí eu tenho medo, sim, de perder a minha fé, de me tornar um cristão mecânico de sábado, domingo e quarta-feira. Eu tenho medo disso, sim. Eu quero sentir o poder de Deus na minha vida. Eu venho desesperadamente fazendo uma reforma na minha vida já há muitos anos, buscando um poder que eu não tenho ainda, que eu preciso desesperadamente dele antes que chegue a crise final. Porque se eu não tiver esse poder, quando a crise final chegar, eu vou fracassar. Porque o justo, ele vai viver pela fé, ele vai viver confiando no Pai. Eu vou dar um tempo para você hoje à noite, para você se ajoelhar aí no seu lugar, você abrir o teu coração a Deus. Fala com o Pai. Eu vou te dar 3 minutos, mas vai ser 3 minutos mesmo. Não vai ser nem meio, nem 30 segundos. Vai ser 3 minutos marcados nesse relógio. Fale esses 3 minutos com o Pai. Abra o teu coração a Ele. Fala da tua vida, conta a tua história. Diz para Ele: Pai, eu preciso me entregar. Eu não posso continuar mais sendo esse adventista que eu sou. Eu quero ser cheio do Espírito de Deus. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Eu quero viver a eternidade aqui e agora. E que Deus te abençoe nessa oração. Se ajoelhe agora. Vou lhe dar 3 minutos e eu vou terminar com uma oração. Querido Deus, onipotente Pai que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse momento tão especial, tão sincero. Um dos Teus filhos, ele se ajoelha diante da Tua presença e ele abre o seu coração, abre a sua alma, abre o seu ser, fazendo um balanço da sua vida e como eles devem caminhar contigo no dia a dia. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada alma sincera que está na Tua presença. Amém. Senhor, nós precisamos de uma reforma na nossa vida. Nós precisamos de um reavivamento que não vem do comportamento, mas que vem do coração. Há coisas na nossa vida, Senhor, que nós precisamos vencer, mas que só serão vitoriosas pelo poder de Jesus Cristo em nossa vida. A vitória, Senhor, nesta guerra que virão através do poder do ódio, mas nós precisamos esvaziar o nosso coração do orgulho. Nós precisamos, Senhor, nos entregar. Ajuda-nos, Senhor. Envia o Espírito Santo a estar em nosso coração, para que a gente possa começar a viver as delícias da vida eterna aqui nesse mundo, e que as pessoas da terra do pecado possam ver a glória de Deus resplandecendo a nossa vida. Querido Deus, em Tuas mãos essa noite eu quero entregar cada fiel que se ajoelhou na Tua presença. Amém. Quero que Tu olhes as petições que saem do coração, as confissões. Eu quero que Tu aceites. Tu aceites os Teus filhinhos aqui na Laranja da Terra.
para que eles possam sentir a presença do Altíssimo na vida deles, para que eles possam sentir o poder do Evangelho eterno na vida deles, a fim que a justiça de Deus possa substituir a justiça do mundo. Senhor Deus, em tuas mãos eu entrego a tua igreja, entrego o seu pastor e a sua família, e que a glória do Senhor possa resplandecer nesta congregação. E eu termino dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Louvado seja Deus por esses momentos que tivemos com o nosso Pai Celestial. Eu queria terminar agora, que a gente saísse cantando mais uma vez, como nosso costume, essa música maravilhosa chamada Não Tardará, e que a letra dessa música seja a esperança do nosso coração. Deus seja louvado. Jesus.